Boa noite, amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova e o nosso programa Escola da Fé, toda quinta-feira, que está começando mais uma vez hoje. Vamos continuar o assunto que estamos tratando neste ano, os sacramentos, hoje, concluindo o sacramento do matrimônio, e depois, se Deus quiser, ainda até o final do ano, vamos tratar do sacramento da ordem e o sacramento da unção dos enfermos. Assim a gente completa o que nós tínhamos programado para este ano. Muito bem, mas vamos pedir a Deus a sua graça e a sua bênção, para que a gente possa fazer um bom programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nesta noite apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, nossa mãe e mãe da igreja, que interceda por nós nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, nós sabemos que sem vós nós não podemos fazer nada. Por isso pedimos a vossa graça e a vossa bênção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar mostrando aqui este DVD sobre a Virgem de Schoenstatt, né? Essa devoção belíssima, que já estou completando aí muito tempo, e aqui na minha ficha está escrito, esse DVD traz o documentário sobre Schoenstatt, contando a história de devoção e a fé que nasceu na Alemanha e hoje se espalha por todo o mundo, né? Apresenta os melhores momentos das celebrações dos 100 anos do movimento apostólico de Schoenstatt e audiência com o Papa Francisco, falando da importância e da influência do movimento para as gerações. Aquela devoção belíssima de Nossa Senhora, 3 vezes admirada, né? Mãe, rainha, etc., né? Do padre Kentenich. E as celebrações aconteceram entre 16 e 18 de outubro de 2014. Para adquirir esse DVD, você pode ligar pelo telefone 12 31 86 2600 ou então entrar no site, né, da loja da Canção Nova, o site virtual da loja, que é o loja.cançãonova.com. Ok? Loja.cançãonova.com. Você pode adquirir também. E também muitos outros produtos, todos esses produtos que vocês estão vendo, livros, né, imagens, né? Canção Nova tem muitas imagens, né, de santos, são sinais exteriores da nossa fé. O Papa João Paulo II dizia que era muito importante a gente usar os sinais exteriores da fé. O que são? É um crucifixo, uma imagem, um sino que toca, não é? São sinais exteriores da nossa fé. É importante ter isso. Essas imagens a Canção Nova manda para você embalada dentro de um plástico bolha, dentro de uma caixa de isopor, chega inteira, sem problema. E aqui você está vendo também nossos materiais de aprofundamento na fé, né? Esses dias nós temos visto aí esses temporais que arranca árvores, às vezes, com raiz e tudo. Por quê? Porque a raiz é fraca. Às vezes a árvore é grande, mas a raiz é pequena. Então o que acontece? Vem o vento e derruba. Na vida espiritual também. Se a gente não tem raízes, as tempestades espirituais também derrubam a gente, né? Ou então a gente pode morrer também por inanição, né? Falta de raízes para poder tirar os nutrientes da terra. Aqui você está vendo várias coleções de cursos, né? Por exemplo, aqui um curso bíblico, que é um curso de 100 horas, explicando a Sagrada Escritura, livro por livro. Aqui um curso sobre a história da igreja, agora estou fazendo também em livro. Este é o primeiro volume, a história antiga da igreja. Já terminei a Idade Média, até o século XVI. A Idade Média termina mais ou menos com a queda de Constantinopla, em 1453, na mão dos turcos otomanos.
E depois, se Deus quiser, vou fazer o terceiro volume, que é a Idade Contemporânea e Moderna. Bem, aqui um curso sobre o catecismo da igreja, explicando todo o catecismo, 40 horas de curso, e um curso sobre família, desde namoro até a viuvez. E aqui, uma novidade. Canção Nova agora está preparando também, em DVD, as aulas da Escola da Fé. Muita gente pedia isso. Até então estava difícil de fazer, mas agora começou. Então, o primeiro volume que saiu é sobre ciência e fé em harmonia. São 3 programas nesse DVD. São 2 programas que eu fiz com aquele astrofísico, um grande amigo lá ele é de Santa Catarina, o Alexandre Zabotti, fez inclusive cursos de astrofísica no Vaticano, entende profundamente de ciência e fé, é um homem católico. E também o nosso programa feito com o Scott Hahn, o pastor, ex-pastor protestante americano, que esteve aqui também conosco. Bem, todo esse material aí que você vê exposto, você pode adquirir aí pelos sites da Canção Nova. Antes de entrar no nosso assunto de hoje, que continua sendo o matrimônio, eu quero mostrar que, então, a Canção Nova tem esta coleção de 7 livrinhos, um de cada sacramento, que eu fiz para a editora Canção Nova. E um deles é sobre o matrimônio, que nós estamos tratando agora, mas tem os 7 sacramentos. Né? E o que tem cada livrinho desse? Cada livrinho desse eu coloquei 3 coisas importantes. Primeiro, claro, a doutrina de cada sacramento, que a igreja ensina no catecismo, nos manuais. Segundo, coloquei o que o Código de Direito Canônico prevê para cada sacramento, que é o código que controla. Né? E terceiro, eu coloquei o rito de celebração de cada sacramento. Então, aí nas pastorais, isso ajuda muito a preparação de crisma, eucaristia, confissão, todos os sacramentos, ok? Bom, quero mostrar, tem esse livro também, os 7 sacramentos, que contém todos os sacramentos também, só que aqui é tudo num volume só, tá? Bom, eu quero, de modo especial, mostrar esse livrinho, A Doutrina Social da Igreja. Por quê? Porque o Vaticano está muito preocupado com isso. Há 10 anos atrás, o Vaticano lançou isto daqui, Compêndio de Doutrina Social da Igreja. O que é isso daqui? É a proposta da Igreja para a solução dos problemas sociais, políticos e econômicos. Nós estamos vivendo no Brasil uma situação muito difícil, desemprego, inflação, crise política, crise econômica. A Igreja tem uma proposta para resolver isso. Só que esse compêndio é muito pesado, né? Aqui é um resumo de praticamente 10, 12 encíclicas dos papas sobre doutrina social da igreja. Desde a Rerum Novarum, a encíclica do Papa Leão XIII, que é de 1890, nesses últimos 100 anos, todos os papas escreveram encíclicas sociais. João Paulo II, Paulo VI, João XXIII, Mater et Magista, Pacem in Terris, e por aí vai. Labores Exercens, Solicitudo Reis Socialis, de João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, isso está condensado aqui. Só que como é um compêndio pesado, tem mais de 500 páginas, é difícil para os leigos, muitas vezes, lerem. Eu pergunto nos encontros, quem é que já leu isso daqui? Às vezes, uma pessoa levanta a mão. Às vezes, ninguém. Então, o que eu mandei fazer? Eu mandei fazer uma síntese disso aqui. Peguei um professor aqui da Faculdade de Filosofia da Canção Nova, professor Paulo César, que é doutor em filosofia, e que é um rapaz, um homem, né, que tem a minha idade, formado com o Padre Jonas há 40 anos. Nós começamos juntos com o Padre Jonas há 40 anos atrás. E o Paulo é formado em letras, é formado em filosofia, é formado em teologia plena e fez doutorado e mestrado nesse assunto. Então, ele fez um resumo. Então, quem quiser conhecer isso daqui, e é muito importante conhecer, por quê? Porque a gente ouve falar socialismo, comunismo, não sei o que mais, teologia da libertação, resolve, a igreja tem uma proposta. Chama-se Doutrina Social da Igreja, para resolver o problema social, político e econômico.
Por que o mundo até hoje não resolveu os seus problemas? Porque não houve a igreja. Não houve a igreja. Não houve os papas. Então, nós cristãos precisamos conhecer essa doutrina e precisamos aplicar essa doutrina. Entende? A igreja fala aqui da greve, a igreja fala, entende, de todos esses problemas sociais. Entende? Propriedade privada, invasões de terra, tudo isso está tratado aqui. Não é? Às vezes a gente fica ensinando as cabeças erradas sobre essas coisas e não sabe o que a igreja ensina. A igreja é mãe e mestra, a gente não pode esquecer disso. Mater et magistra, disse o Papa João XXIII. Muito bem, vamos aqui então continuar. Na última aula, que eu estava falando de matrimônio, a gente interrompeu porque teve aí a Semana dos Mortos, né? Primeira semana de novembro, a Semana das Almas, então eu interrompi para fazer um programa sobre as almas, etc. Mas eu estava, na última aula que eu tratei sobre o matrimônio, eu estava falando de educação de filhos. Né? E uma coisa muito bonita são os conselhos que Dom Bosco deixa sobre educação de filhos, porque Dom Bosco foi pai e mestre da juventude. Eu estudei em colégio salesiano, recebi uma formação excelente aqui no colégio salesiano de Lorena, sou muito grato aos padres salesianos que me formaram. E aqui então eu quero passar alguns conselhos de Dom Bosco para os pais de como educar os filhos. Pode passar, por favor. Então, primeiro, Dom Bosco diz assim, valorize o seu filho. Quando respeitado e estimado, o jovem progride e amadurece. Então, primeira coisa, respeitar o filho. Levar o filho a sério. Não mentir para a criança. Não enganar a criança. Não zombar da criança. Ah, é criança, não entende. Opa, cuidado. Tinha um provérbio que dizia assim, quando o sino pequeno bate, é porque o grande já bateu. Ou seja, a criança copia o que ela escuta dos mais velhos. Então, todo respeito com a criança é muito importante. Não se pode conversar qualquer coisa na frente da criança. Às vezes, uma coisa que para nós é inofensivo, para a criança é traumático. Então, o respeito com a criança é muito importante. Segundo, sabe, eu me lembro, quando eu era menino, eu escutava umas conversas, aquelas coisas, o primeiro mundo acabou com água, o dilúvio, o segundo vai acabar com fogo. Eu ficava apavorado, porque eu era uma criança. Eu dormia pensando aqui, meu Deus, vai acabar com fogo, então eu vou morrer queimado. Porque eu escutava os mais velhos, porque não sei o quê, a profecia tal. Cuidado. Às vezes uma coisa que para nós é tranquilo, para a criança é traumático. Ok? Segundo, acredite no seu filho. Olha o que Dom Bosco diz, mesmo os jovens mais difíceis, aqueles jovens problemas e tal, trazem bondade e generosidade no coração. Olha, a gente precisa ter com criança paciência. Eu criei 5 filhos. Engraçado que o meu filho do meio, o Davi, é o filho que eu achei que fosse estudar menos, porque me dava um trabalho danado. Ele chegava da escola, lá nos seus 10, 11 anos, lá tinha como é que chama? O diário lá que a professora usava todo dia, a agenda. Aí vinha lá, Davi não fez tarefa de matemática. Eu tinha que estar puxando a orelha. Falei, meu Deus do céu, esse menino não vai estudar. Hoje é um rapaz que tem 38 anos, é doutor em odontologia. O que mais estudou dos 5. O que eu pensei que fosse menos estudar, a gente se engana com os filhos. Então, a gente precisa ter paciência com os filhos. Não pense que porque o seu filho é pequenininho, não tem um bom desenvolvimento. Calma, paciência. Entendeu? A vida muda. Então, com crianças, tem que ter paciência, tem que ter compreensão. A criança, ela tem medo de qualquer coisa. Se a criança tem medo, você tem que proteger a criança. Alguns são medrosinhos, vêm de noite para a cama do pai e da mãe, deixa vir, deixa ele lá. Ele está com medo, às vezes teve um sonho. Entendeu? Sabe, a gente basta ter paciência com os filhos que resolve 50% dos problemas. Não precisa nem de médico, nem de psicólogo, é a paciência do pai e da mãe. E valorize o filho, acredite no filho. O filho tem potencial para desenvolver. Terceiro, Dom Bosco diz assim, ame e respeite seu filho. Mostre a ele claramente
que você está ao lado dele. Isso é muito importante, né? Olho nos olhos. Nós é que pertencemos aos nossos filhos, não eles a nós. Olha que Dom Bosco diz, nós é que pertencemos aos nossos filhos. Por quê? Nós os colocamos no mundo. Então, nós pertencemos a eles. Não é eles que pertencem a nós. Na verdade, eles pertencem a Deus, antes de pertencer a nós. Então, isso é muito importante. Bom, já estão me sinalizando aí o intervalo. Vamos fazer o primeiro intervalo rapidinho. Você vai ver que não dura nada o intervalo. A gente já volta aqui no instante. Espera aí.